Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. É, além da notícia do vídeo, tem muitas outras notícias por aí, então, e são todas notícias geralmente mostrando coisas de corrupção no Brasil e coisas erradas no Brasil, né? Que é só o que acontece no governo PT. Vamos ver mais detalhes dessas notícias comigo agora. PT vota contra a PEC que reduz o IPVA. Críticos dizem que partido vota contra os pobres mais uma vez. Alguma novidade? Nenhuma. Deputados do PT votaram contra a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, PEC, que limita a alíquota máxima do IPVA em 1% e altera a forma de cálculo do imposto. A proposta foi aprovada na Comissão da Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados e seguirá para análise em uma comissão especial. De autoria do deputado Kim Kataguiri, União, e a PEC prevê que o IPVA deixe de ser calculado exclusivamente com base no valor de mercado do veículo e passe a considerar também o peso, além de estabelecer um teto de 1% para a alíquota do imposto. Segundo os defensores da medida, a mudança poderá reduzir a carga tributária para milhões de proprietários de veículos e tornar a cobrança mais justa. A bancada do PT votou contra o avanço da proposta. Parlamentares contrários argumentam que a PEC pode comprometer a arrecadação dos estados e municípios, afetando o financiamento de serviços públicos. Já os apoiadores afirmam que a redução da carga tributária beneficia diretamente os contribuintes e pode aliviar o orçamento das famílias. A votação gerou repercussão nas redes sociais, onde críticos do partido afirmaram que o PT se posicionou contra uma proposta que reduziria impostos para a população. Por outro lado, parlamentares da legenda sustentam que a preocupação é preservar a capacidade financeira dos estados para manter investimentos em áreas como saúde, educação e segurança pública. O que já é ruim há muitos anos em cada uma dessas áreas, na verdade, em todo o Brasil, inclusive. A PEC ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e posteriormente votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado antes de entrar em vigor. Bilhete apreendido em presídio do Ceará cita guerra necessária para CV ter controle de 98% em Fortaleza. E adivinha a maioria dos políticos de qual partido são? No Nordeste e no Ceará especificamente? Preciso nem falar, né? Acho que não preciso nem falar. Esquerda e sempre esquerda. Um bilhete apreendido com o preso Carlos Alberto Ferreira de Lima, 31, no domingo, dia 28, na unidade prisional Elias Alves da Silva, garante que o Comando Vermelho domina quase a totalidade da capital cearense e cerca de 90% do estado. A mensagem é assinada por outro interno identificado como Mister M, mas a autoria do bilhete ainda é alvo de investigação da Polícia Civil do Ceará. Carlos Alberto foi flagrado por um policial penal durante uma visita, retirando o recado do bolso e tentando repassá-lo para fora da penitenciária com informações sobre o suposto avanço territorial do Comando Vermelho no Ceará e em Fortaleza. O Diário do Nordeste teve acesso ao documento com detalhes da prisão de Carlos Ferreira e da mensagem apreendida com ele. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do autuado. Referente a covardias da máquina, troquei um papo com a rua. Falando do desenvolvimento e do avanço do CV, expliquei que tudo que está passando é por causa das consequências das guerras, mas que a guerra foi necessária para deixar o Estado 92%, o CV e a capital 98%, dizia a mensagem. Quando eu vi essa notícia aqui pela primeira vez em um vídeo, eu olhei assim, eu olhei, aliás, foi no Twitter, né? Eu li a matéria, e eu pensei comigo, não, não é possível, só pode ser um meme. Mas a notícia é a mais pura verdade. TST condena a empresa por ter homens demais na chefia. Ortobon terá que pagar 300 mil após tribunal apontar distribuição indireta em fábrica no Paraná. Sim, vocês escutaram bem. Essa empresa Ortobon está sendo processada porque tem homens demais na chefia, e não mulheres demais. Homens demais, segundo eles. Ai, poxa. Uma fábrica com todos os cargos de chefia ocupados por homens foi suficiente para que a Justiça do Trabalho
presumisse discriminação. A Ortobon foi condenada a pagar 300 mil por danos morais coletivos, embora o caso não tenha apontado uma ordem explícita para impedir mulheres de serem promovidas. O debate vai além de uma empresa, até onde o judiciário pode avançar sobre os critérios de promoção, mérito e gestão da iniciativa privada. A composição de um quadro de funcionários pode, por si só, virar prova de ilegalidade? A terceira turma do TST condenou a Ortobon a pagar 300 mil em danos morais coletivos. O motivo? Uma única filial em Arapongas tinha 22 gerências ocupadas por homens. O tribunal alegou discriminação indireta baseada na demografia da cidade. A ironia? O tribunal ignorou que o comando global da companhia é liderado por uma mulher, a CEO Carolina Pires. Ai, o Brasil não é para amadores. Imersão do ônus. O TST agora exige que as empresas provem que não são preconceituosas se o resultado estatístico não agradar aos juízes. A lei proíbe condutas discriminatórias, mas não estabelece cotas para a gestão privada. O judiciário avança sobre a autonomia das empresas, criando obrigações que a própria lei não prevê. O bocho não é para amadores, mas não é mesmo. PCC usou 6,9 mil contas na região de Campinas para esconder 9,6 bilhões, aponta a investigação. A Polícia Civil de São Paulo identificou 69 mil contas bancárias usadas, em sua maioria por laranjas, para ocultar dinheiro do primeiro comando da capital, PCC. Segundo as investigações do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, cerca de 10% dessas contas, aproximadamente 6,9 mil, pertencem a moradores de Campinas, São Paulo e cidades da região. As movimentações financeiras suspeitas de facção ultrapassaram 9,6 bilhões, 6 bilhões, ao longo de 2025. De acordo com o delegado Oswaldo Dias Júnior, diretor do DINTER 2, diversas investigações em andamento contam com apoio do laboratório, que também identificou empresas de fachada, comércios e serviços utilizados para lavar dinheiro do tráfico de drogas e roubo de cargas. Ao todo foram produzidos 130 relatórios técnicos que subsidiam operações da Polícia Civil e do GAECO. Segundo a apuração, o Lab-LD ajudou a desarticular esquemas em Campinas, Arthur Nogueira, São Paulo e Mogi das Cruzes, além de colaborar na Operação Caronte, que bloqueou 10 milhões, e na Operação Vernix, responsável pelo bloqueio de mais de 327 milhões. Para a Polícia Civil, o rastreamento financeiro é uma das principais estratégias para enfraquecer organizações criminosas e recuperar ativos obtidos de forma ilícita. Mas o Luiz, é claro, morre de pena do CV do PCC, né? Ex-chefe de terminal de um porto de Santos é condenado por envio de drogas à Suíça. Ai. Ex-chefe de terminal portuário é condenado a 11 anos por tráfico internacional de drogas. A Justiça Federal de Santos condenou a 11 anos de prisão o ex-chefe de um terminal portuário autorizado pela Receita Federal, conhecido como Redex, por envolvimento em um esquema de tráfico internacional de drogas. Segundo a decisão, o réu teria facilitado o envio de 416 quilos de cocaína para a Suíça por meio de cargas de exportação. De acordo com o Ministério Público Federal, o então responsável pelo pátio de terminal autorizou a movimentação de um container sem os registros obrigatórios, permitindo que traficantes ocultassem a droga antes do embarque. A investigação aponta que o esquema ocorreu em março de 2022. O caso ganhou repercussão internacional após a cocaína ser encontrada em sacas de café na fábrica da Nespresso, na cidade de Romonte, na Suíça. A descoberta levou ao acionamento das autoridades locais e, posteriormente, à atuação da Polícia Federal brasileira. Durante as investigações, testemunhas afirmaram que o acusado teria comentado a suposta negociação de um container por 250 mil. A defesa nega que ele tenha recebido qualquer vantagem financeira e informou que recorrerá da condenação. A sentença representa mais um desdobramento no combate ao tráfico internacional de drogas, utilizando a estrutura de portos brasileiros para o envio de entorpecentes ao exterior. Perdão, eu li errado, entorpecentes. Juiz do Piauí afastado pelo CNJ por suspeita de favorecer investigados por ligação ao PCC. Parece que o vídeo de hoje vai ser exatamente sobre o PCC-CV, né? Ai. O Corregedor Nacional da Justiça, Mauro Campbell Marques, determinou o afastamento cautelar do juiz Valdemar Ferreira Santos do Tribunal de Justiça do Piauí. A medida foi adotada por indícios de que o magistrado atuou de forma irregular.
para beneficiar investigados na Operação Carbono Oculto 86, que apura a infiltração do PCC no setor de combustíveis. Segundo o CNJ, as suspeitas envolvem três condutas graves: o trancamento de um inquérito após o Ministério Público já ter oferecido denúncia criminal, a revogação de medidas cautelares que o próprio TJPI havia estabelecido e a determinação de registrada de provas de uma ação penal em tramitação em outro juízo. Os alvos beneficiados eram seriam os empresários Haran Santiago Girão Sampaio e Danilo Coelho de Souza, donos da rede de postos HD no Piauí. Para arquivar o inquérito em 1º de abril, o magistrado se baseou em uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, do TSF, que tratava do uso de relatórios do COAF em investigações. Moraes publicou um despacho no dia seguinte, tentando conter interpretações equivocadas da decisão, mas o arquivamento já havia sido efetivado. Em novembro de 2025, a Carbono Oculto a Carbono Oculto 86 resultou no fechamento de 49 postos de combustíveis no Piauí, suspeitos de servir à lavagem de dinheiro do PCC. A operação abrange ainda Maranhão e Tocantins e apura organização criminosa, fraude e lavagem de dinheiro por meio de empresas do ramo. O CNJ também bloqueou o acesso de Valdemar Ferreira Santos aos sistemas eletrônicos e às dependências do tribunal e instaurou correição extraordinária em seu gabinete para apurar o custo de decisões. O afastamento é cautelar e não representa condenação. O magistrado não se manifestou publicamente até o momento. Ai, é difícil, né? Esperar alguma coisa boa no Brasil nesses últimos tempos, né? Difícil. Quase metade dos brasileiros depende de programas sociais. Mais de 94 milhões de pessoas estão cadastradas em programa do governo. O Bolsa Família se destaca com 50 milhões de dependentes. O tamanho do Estado assistencial brasileiro custa cerca de 500 bilhões por ano ao contribuinte, o equivalente a meio trilhão de reais. Meio trilhão de reais. Só o Bolsa Família concentra 57%, 94 milhões de inscritos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, somando outros benefícios, o percentual chega a 44% da população, contingente comparável à população inteira do Egito. Ou seja, como se nós estivéssemos sustentando o Egito, um país. Parabéns, petistas, parabéns. A saída não está em ampliar a transferência de renda, mas em criar as condições para que o brasileiro viva ao prol do próprio trabalho. E sabe onde é que tem a maior concentração de pessoas dependendo do Bolsa Família? Nordeste. Professora pode ser demitida após ensinar que meninos falam obrigado e meninas falam obrigada e que não existe obrigade. Uma professora virou alvo de críticas nas redes sociais após ensinar uma sala de aula uma regra básica da língua portuguesa, o uso de obrigado para homens e obrigada para mulheres. O episódio ganhou repercussão depois que alunos e responsáveis relataram que a docente também afirmou que a forma obrigado não faz parte da forma da norma padrão do idioma, o que gerou reações imediatas de grupos que defendem a linguagem neutra. Aí, quando eu falo lules e obrigados de falar essas palavras por ironia e por sarcasmo, os petistas vêm aqui e reclamam comigo, né? O caso levantou um debate que vai além da gramática e entra diretamente no campo ideológico. De um lado, há quem argumente que a professora apenas ensinou o que é reconhecido pelas sérias normas da língua, defendendo que a escola deve basear o padrão oficial. Do outro lado, críticos afirmam que a postura ignora mudanças sociais e linguísticas em curso, especialmente no que diz respeito à inclusão de pessoas não binárias. A possibilidade de demissão da docente acirrou ainda mais a discussão. Para alguns, punir o professor por seguir a norma culta abre um precedente perigoso dentro do ambiente educacional. Para outros, a escola deve acompanhar as transformações da sociedade e adaptar sua abordagem para refletir novas normas de apreensão. A maioria dos brasileiros dizem que depender menos do governo melhora a vida, diz a Datafolha. Gostei dessa pesquisa. A mais recente matriz ideológica do Datafolha, divulgada nessa sexta-feira 3, mostra que 65% dos brasileiros concordam que depender menos do governo melhora a vida. O maior patamar registrado na série histórica do Instituto. O levantamento também aponta que 50% dos entrevistados preferem pagar menos impostos e contratar serviços particulares de saúde e educação, ante 44% que defendem pagar mais impostos para ter serviços públicos gratuitos. Em 2022, a preferência por impostos menores era de 46%. A mudança de comportamento aparece em outros pontos da pesquisa. A parcela que associa a pobreza à preguiça de pessoas que não querem trabalhar saltou de 22% para 40%.
enquanto os que atribuem a pobreza à falta de oportunidades caíram de 76% para 58%. Ainda a maioria, mas em queda expressiva. No conjunto da matriz que combina economia e comportamento, a direita ou centro-direita voltou a superar a esquerda ou centro-esquerda pela primeira vez desde 2014, com 44,39% e 17% no centro. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 139 municípios nos dias 17 e 18 de junho, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Parece que as coisas estão começando a mudar um pouco aqui, não é verdade? Então, meus queridos, o que você achou das notícias de hoje? Deixe seus comentários e opiniões aqui abaixo. Gostaria muito de poder ler eles, ainda que sejam vocês petistas comentando, não me importa, na verdade eu dou risada de alguns comentários de vocês. Mas enfim, agradeço a vocês todos que assistiram esse vídeo aqui até o final. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam ele, compartilhem nas suas redes sociais com amigos, vizinhos, familiares, independente de qual espectro político eles sejam. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo aqui até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o senhor me permitir.